Convido-os a estar comigo nessa leitura de hoje. O livro é de Joyce Meyer. Diga a eles que eu os amo, recebendo a revelação do amor de Deus por você. É a primeira edição da Belo Publicações. A tradução é de Guilherme Albergaria. Começamos então com a introdução. Introdução. Creio que cada pessoa necessita ter a revelação pessoal do amor de Deus por ela. Esse é o alicerce no qual a vida cristã vitoriosa se baseia. O amor de Deus não se compreende com o intelecto. Precisamos receber revelação do seu amor e somente o Espírito Santo revela esse amor. Isso acontece quando o crente medita sobre o amor de Deus, observa esse amor em sua vida e procura a revelação dele em oração por meio da palavra de Deus. É muito fácil aceitar que Deus ama o mundo de tal maneira que enviou a Jesus para morrer pelo mundo inteiro. É muito mais difícil crer que se você fosse a última pessoa sobre a face da terra, Deus o amaria de tal maneira que teria enviado seu Filho Jesus para morrer por você, apenas por você. Durante longos anos, a minha vida cristã foi cheia de frustração, até que entendi o amor de Deus. Graciosamente, Deus revelou-me, por intermédio do Espírito Santo, o seu amor por mim pessoalmente. Foi uma revelação singular que mudou toda a minha vida e o meu caminhar com Ele. Creio que o que está escrito neste livro lhe dará maior discernimento e compreensão do amor de Deus. Colocará em você uma nova fome de experimentar por si próprio a revelação do amor de Deus. Eu o exorto a ler este livro lentamente, usando como auxiliar de estudo, para meditar sobre as Escrituras e os pensamentos que se desenvolvem nas páginas que se seguem. Apresento humildemente este livro ao leitor, tendo o conhecimento de que sem ele eu nada sou e que toda a revelação ou entendimento que tenho da sua palavra é pela sua graça. 1. Deus ama você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus quer ter família, por isso nos criou para sermos seus filhos. Ele não espera de nós o comportamento infantil de crianças, mas a atitude de filhos. Ele quer dependamos dele, que confiemos nele e que andemos apoiados nele, amando-o e deixando que ele nos ame. Ele quer que confiemos nele e alcancemos sua mão em tudo que precisarmos. Ele quer relacionar-se pessoalmente com você. A maior parte das pessoas lê e entende João 3,16 de forma generalizada. Sim, creio que Jesus morreu pelo mundo. Mas nós não somos apenas o grupo geral de pessoas por quem Jesus morreu. Cada um de nós é uma das pessoas por quem Jesus morreu. Ele morreu por você. Se tivesse sido a única pessoa sobre a face da terra, ele teria morrido apenas por você. Ele teria passado pelo mesmo sofrimento por você apenas. Ele morreu por você. Deus o ama com amor perpétuo. Certo dia, descendo de carro pela rua abaixo, Deus falou comigo. Joyce, você é a menina dos meus olhos. Eu nem sabia que existia esse versículo na Bíblia. Logo depois, o diabo trouxe o seguinte pensamento. Olha só, você está com orgulho em seu coração, não está? Quem você pensa que é? Então pensei comigo mesma, eu não deveria pensar dessa forma. Entender que somos especiais, que temos dons e que somos diferentes vai contra a nossa maneira natural de pensar. Cada um de nós é um indivíduo criado por nosso Pai para ser diferente das outras pessoas. Enquanto eu pensava, Deus me deu a visão de uma senhora num supermercado. Ela estava em pé, ao lado de uma pilha de maçãs. Ela procurou até que encontrou a maçã que mais lhe agradara e a levou. O que Deus queria me mostrar é que eu era a melhor maçã para ele. Eu era a maçã especial, a menina de seus olhos. Isso parece não estar certo, mas está. Deus diz a cada um de nós o mesmo, que somos a sua escolha e temos valor para ele.
Quando ele diz que somos a menina de seus olhos, ele não quer dizer que somos superiores aos outros e que ninguém além de nós tem valor. Ele apenas está dizendo a cada um de nós quão especial somos para ele. Cada um de nós é destinado a um fim particular, excelente, exclusivo e distinto, de acordo com o seu propósito. Está escrito que somos a menina de seus olhos. Você é a menina dos olhos de Deus. A princípio, não fui capaz de aceitar o que Deus me disse, por me sentir condenada ao pensar coisas tão maravilhosas a meu respeito. Cerca de 2 dias mais tarde, ao abrir a Bíblia, meus olhos caíram sobre o Salmo 17:8. Ali estavam as mesmas palavras, chamando minha atenção. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Eu disse, perdão, Senhor. Afinal de contas, foi Deus que falou ao meu coração, e realmente sou a menina de seus olhos. Durante longo tempo, sempre que me lembrava do assunto, sentia o seu afeto e a revelação de quão especial eu era para ele, e voltava a me maravilhar. Todo ser humano deseja e busca o amor. Deus nos criou a si mesmo. Muitos creem que Deus ama o mundo, que Deus ama a Jesus, mas tem muita dificuldade em crer que Deus os ama pessoalmente. A palavra, porém, nos ensina que Deus ama a todos da mesma forma que ama Jesus. Ele o ama tanto quanto ama a Jesus. Vejamos João 5:20. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Deus diz aqui: eu faço todas essas grandes coisas por intermédio de Jesus, e coisas maiores que essas farei ainda por intermédio de Jesus, para que fiqueis maravilhados. Paráfrase do autor. É perfeitamente aceitável ficarmos maravilhados e até deslumbrados com aquilo que Deus faz. Lemos as Escrituras, mas por vezes falta-nos o entendimento daquilo que Deus quer fazer por nós. Ele quer que olhemos para as obras que Ele realizou por intermédio de Jesus e quer que nos maravilhemos com isso, dizendo: que coisa, meu Deus! É maravilhoso ver o que fizeste por intermédio de Jesus. Em seguida, Ele quer que encontre João 14:12 na sua Bíblia, onde Jesus diz: aquele que crê em mim também fará as obras que realizo, e outras maiores que estas fará, porque eu vou para o Pai. Deus fará as mesmas obras por intermédio de você e maiores obras do que essas, pelo fato de Jesus ter ido para o Pai. Você crê nisso? Você crê que Deus o ama e quer usá-lo? O Senhor ministrou a mim certo dia quando eu estava estudando. Joyce, eu faço tanto pelas pessoas todos os dias porque as amo, e elas nem veem isso. Não reconhecem o que faço. Dou-lhe um exemplo. Todos os dias, quando digo ao sol, compareça para um novo dia, faço isso para Joyce, para Elizabeth, para Jaime e para... Bom, aqui no livro abre-se agora um parêntese e está escrito assim: acrescente aqui o seu nome. Aí fecha o parêntese. Vocês que estão fazendo a leitura comigo podem acrescentar o nome de vocês. Eu vou acrescentar o nome da minha mãe, simbolizando todas as pessoas que eu amo. Analice. Pare um momento e pense nisso. O sol nasce para você todos os dias. Sim, o sol. E nós temos isso como certo e garantido. Sabemos que o sol vai nascer fielmente todos os dias enquanto existir a humanidade, pois assim Deus ordenou que fosse desde o princípio. Portanto, o sol nasce para você. Quando a estação de chuva chega, a chuva cai para você. Quando a neve vem, ela vem para você. Deus o ama de tal maneira que providencia tudo isso para você. Deuteronômio 7:9 diz: saibam, portanto, que o Senhor teu Deus, somente Ele é Deus.
o Deus fiel que mantém a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Você crê que 1000 gerações serão suficientes para o amor de Deus abrangê-lo? Saiba que ele é eterno e é impossível achar o seu limite ou desgastá-lo. Ele não se cansa de nós. Muitos pensam que deixam Deus cansado por causa das suas falhas. O amor não se desgasta e não é possível Deus deixar de nos amar. Amar não é algo que Deus faz. Amor é o que Ele é. O pecador mais vil que andou sobre a face da terra, que é capaz de fixar os olhos em Jesus e cuspir-lhe no rosto, dizendo: "Não quero nada com o Senhor, estou perfeitamente satisfeito em ir para o inferno", até esse Deus ama. Então, como pode Ele não amar aqueles que são escolhidos e separados para o seu propósito? Talvez você já tenha dito: "Eu amo Jesus e o aceito em meu coração". Mas eu lhe pergunto, você crê realmente que Deus ama você? Esta é uma mensagem muito simples para você. Deus ama você e esse é o fundamento básico que Deus tem de estabelecer em você para que compreenda todo o restante. Não importa o que mais possa aprender e quanto se esforce estudando, buscando as coisas de Deus. Se não pode aceitar o fato do amor de Deus por você, não irá muito longe. O amor de Deus por você é o alicerce da sua fé. O amor de Deus o liberta do pecado e o habilita a ministrar a outros com ousadia, sem medo. Quer receber o amor de Deus? Deus ama você. Será que mereço? Tal esperança não nos deixa desapontados, nem decepciona ou envergonha, pois o amor de Deus tem sido derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado. Enquanto éramos fracos e impotentes para nos ajudarmos a nós mesmos, no tempo oportuno, Cristo morreu no lugar de pelos ímpios. É anormal alguém querer dar a sua vida por outro, mesmo que seja por um homem bom e justo. Talvez por um benfeitor nobre, amável e generoso, alguém se encoraje a morrer. Mas Deus mostra e claramente prova o seu próprio amor por nós pelo fato de Cristo, o Messias ungido, morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Portanto, agora que estamos justificados, perdoados, absolvidos, feitos justos e Ele nos trouxe ao relacionamento certo com Deus, através do sangue de Cristo, quanto mais, e isto é certo, seremos salvos por Ele da indignação e ira de Deus. Porque, enquanto éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus através da morte do seu Filho. Agora que estamos reconciliados, é muito mais certo sermos salvos, diariamente libertos do domínio do pecado através da sua vida ressurreta. Romanos 5:5-10, AMP. Muitos de nós podemos achar que Deus só nos ama se formos bons, que seu amor é condicional. Algumas pessoas não gostam de si mesmas e então chegam à conclusão de que Deus não se preocupa muito com elas. Contudo, a Bíblia diz: "Que é o homem para que te lembres dele?" Salmos 8:4. Nós somos a criação de Deus e Ele nos ama porque Ele nos ama. Ele é amor. 1 João 4,16. Ele o ama e você é especial para Ele. Isso quer dizer que Deus o favorece. Você é a criação única, distinta e sem igual. Você não deve querer ser como eu sou e eu não devo querer ser como você é. Se tentarmos ser quem não somos, sentiremos tristeza. Tudo que isso causa é a oportunidade ao diabo para lhe dizer que você não está apto. Você não precisa ser tão bom para Deus. Será que Jesus morreu por você porque você era tão brilhante e maravilhoso? Ou será que Ele morreu por você por amá-lo? A Bíblia diz que se Ele o amou o bastante para morrer por você, agora mais ainda que já está justificado pelo seu sangue, Ele o amará. Romanos 5:8-9. Ele o ama o suficiente para cobrir diariamente todas as suas insuficiências. Ele o amou bastante para ajudá-lo a viver este dia em poder e vitória. Certo dia,
Deus mostrou-me um exemplo de como Ele vê os nossos erros e insuficiências. Imagine uma menina de 3 ou 4 anos que sempre observava o que a mãe faz na limpeza da casa. Ela ama a mamãe de tal maneira que vai buscar um balde de água e um pano e põe-se a lavar os vidros da janela da sala. Ela esfrega o vidro e depois vai buscar algumas toalhas de papel e seca os vidros. É claro que os vidros ficaram marcados e até com sabão, além de ela ter usado o pano de limpeza preferido de sua mãe. Em seguida, ela diz à mãe: Mamãe, olha, limpei o vidro da janela da sala. Fiz um bom trabalho? Amo-a muito, mamãe. Uma mãe carinhosa responderia: você fez uma coisa boa, obrigada por me ajudar. E depois, assim que a criança estivesse distraída em outro lugar, a mãe iria limpar os vidros da janela e mais tarde explicaria à menina como fazê-lo. Deus me disse que é assim que Ele trata conosco. Ele sempre limpa a sujeira que fazemos. Se estamos fazendo o melhor que sabemos, isso é tudo o que Deus espera de nós. Ele não espera de nós aquilo que não podemos fazer. Ele pode nos transformar se houver prontidão em nós para dizermos: sim, o Senhor tem toda a razão. Reconheço que tenho errado. Já tentei mudar a situação, mas não consigo. Então, Ele o ajudará, porque Ele sabe que sem a ajuda dele você não pode melhorar a sua condição. Pois, desde que Ele, o qual Deus enviou, fala a palavra de Deus, proclama a mensagem de Deus, Deus não lhe dá o seu Espírito escassamente por medida, mas ilimitado é o dom que Deus dá a cada um de nós, nós dá o seu Espírito. O Pai ama o Filho e lhe tem dado, confiado e entregue tudo em sua mão. João 3, 34, 35. Um dia, enquanto eu estudava, ao meditar sobre esse versículo, chorei de alegria quando compreendi que Deus não nos dá o seu Espírito por medida. Não nos dá um pouquinho aqui, outro pedacinho ali. Antes, Ele diz: eis aqui tudo o que tenho. Tome. O poder e o amor de Deus estão disponíveis a você hoje. Ele tem tudo de que você precisa e está ao seu alcance. Basta receber dele, porque Ele ama você. A sua bondade ou sua falta de bondade não contam. Nunca poderia fazer o bem a ponto de merecer algo dele. Para receber dele, não é necessário ter beleza ou esperteza. Ele dá porque ama você. Em Deuteronômio 7, 6, 7, AMP, Deus disse: porque vós sois um povo santo e separado ao Senhor vosso Deus. O Senhor vosso Deus vos escolheu para seres um povo especial a si, de entre todos os povos sobre a face da terra. O Senhor não colocou o seu amor sobre vós e vós escolheu-os por serem maior em número que outros povos, pois o vosso número era o menor. Naquele tempo, Deus escolheu os israelitas como seu povo especial. Hoje, como igreja, somos o Israel espiritual e verdadeiro. Portanto, esta criatura é tanto para você como foi para ele. Ele disse: eu não vos escolhi por serem a tribo mais numerosa sobre a face da terra. Aplicando isso a nós, seria: eu não escolhi vocês por fazerem tudo certinho, nem por serem um povo maravilhoso. Deus disse que eles eram o povo menos numeroso. De fato, se você é como eu, também pensava que era pior que os outros antes de ter sido salvo. Contudo, no versículo 8, AMP, Deus disse: mas porque Deus vos ama e por causa do juramento que Ele fez a vossos pais, o Senhor vos tem tirado de onde estavas com mão forte e vos remiu da casa da escravidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Isso é motivo para pularmos de alegria. Deus disse: eu coloquei o meu amor sobre você e disse que é santo. Eu lhe disse que é especial. Eu o escolhi não por ser bonzinho ou uma pessoa maravilhosa. Escolhi você porque eu amo. Sabe o que Deus quer que você faça hoje? Ele quer que você aceite o amor dele. Nós temos muita dificuldade em gostar de nós mesmos. Não acreditamos que Deus nos ama ou que outras possam nos amar. Pensamos: como poderiam gostar de mim se não presto?
Se em seu coração você crer que é mau e feio, o seu pensar, o seu olhar e o seu agir serão maus e feios. Você não poderá ser uma imagem mais elevada de você se antes não a tiver em seu coração. O maior problema era que eu não gostava de mim mesma e gastava pelo menos 75% do meu tempo tentando me mudar. Eu pensava que falava demais, então experimentei falar menos. Quando eu estava calada, sentia-me deprimida. E depois, todos queriam saber por que eu estava calada. Eu pensava, mas vocês disseram que eu sou uma tagarela, que estou sempre falando. Agora deixe-me em paz, apenas quero silêncio. Passei muitos anos nesse jogo, continuando a ter problemas por aquilo que eu dizia. Pessoas que falam muito geralmente estão casadas com cônjuges que não falam muito. Por isso, a pessoa que mais falar chamará mais atenção, e o diabo sempre tentará mostrar-lhe essa diferença como algo negativo. A esse processo chamamos condenação. Deus quer que você esteja livre de condenação, mas é necessário ter fé e ousadia para viver livre de condenação. Saiba que não importa quão culpados se sinta, o sentimento de culpa não pode pagar por um erro seu. O diabo fica o tempo todo açoitando com pensamentos de que você não presta, de que você é mau e feio. Isso foi a pior coisa que você já fez. Ele lhe diz: quem pensa que é, Deus nunca vai abençoá-lo. Você é um lixo. Depois dessa, nunca mais poderá testemunhar de Deus. Você é incapaz de fazer uma coisa bem feita. É nessa altura que é necessário ter ousadia no seu homem interior e dizer: Pai, errei e agora te peço pelo sangue de Jesus que me perdoes. Eu quero o teu perdão. Diabo, vá embora. Jesus pagou pelo meu pecado e o que eu fiz não é da sua conta. Esse é o ponto de partida para continuar vivendo a sua vida feliz e com a alegria da sua salvação. Talvez você queira me perguntar: e se eu estupidamente voltar a cometer o mesmo erro? Eu pensava da mesma maneira, quando parei de permitir que a condenação viesse sobre mim. Então, ultrapassei o problema. A culpa e a condenação são pesos que ficam sobre a sua alma e o deixam em depressão, a ponto de você não poder se livrar daquele erro. É necessário ter ousadia para rejeitar a condenação. É necessário ter fé e operar pela fé para superar e dizer não aos sentimentos de culpa. Talvez o diabo lhe pergunte: quer dizer com isso que você não vai se sentir pesado com o que aconteceu? Pelo menos devia mostrar algum pesar durante algumas horas. O que você fez é terrível. A sua resposta deverá ser apenas: não carreguei pesar nenhum. A princípio, isso pode ser difícil de fazer, mas depois de ter feito 3 ou 4 vezes, será mais fácil. Em Isaías 53, versículos 5, 6 e 11, na tradução Amplified Bible, está escrito que quando Jesus levou sobre si o nosso pecado, ele também carregou a culpa desse pecado, e isso inclui a condenação. O diabo não quer que você fique livre de condenação. Por quê? Porque se você se sentir condenado, não será vitorioso, nem poderá banhar-se no amor de Deus. A condenação separa você de Deus. É como um muro feito de ferro. Não é possível ver a Deus, Pai, quando estamos pisando no território da culpa. Tudo o que vemos nesse lugar é o pecado e a culpa diante de nós. Comece a caminhar livre de condenação e creia que quando Deus disse que a sua graça é suficiente para cobrir o seu pecado, Ele falou a verdade e falou com seriedade. A sua graça e o seu perdão são uma dádiva grátis para nós. Receba dele hoje. Deus ama você. 3. Amor é relacionamento. E nós sabemos e cremos no amor em que Deus se deleita por nós. Deus é amor e aquele que habita e permanece em amor, habita e permanece em Deus, e Deus habita e permanece nele. 1 João 4,16 AMP. Como pode perceber e ficar mais consciente do amor de Deus? Não importa quanto Ele o ama. Se você não perceber ou ficar consciente disso, não terá qualquer proveito. Quando alguém lhe demonstra muito carinho, faz você sentir-se bem e capaz de querer conquistar o mundo inteiro. Deus ama você e quer lhe mostrar o seu amor. Ele quer que passe tempo com Ele todos os dias.
Como está o seu relacionamento pessoal com Deus? O fato de você estar salvo há muitos anos não significa que você desfruta um relacionamento rico com Deus. Quando abro os meus olhos de manhã, meu primeiro pensamento se dirige a Deus. À noite, quando vou deitar, o meu último pensamento se dirige a Deus. Durante o dia, penso em Deus o tempo todo. Não há nada que eu queira tanto neste mundo como servir ao meu Deus e agradar-lhe. Vale a pena deixar o que for preciso para alcançar isso. Dentro de cada ser humano há um espaço vazio que só Deus pode preencher. Nada que você possa desejar ou querer alcançar jamais poderá preencher esse vazio. Talvez você diga a si mesmo: sim, eu já sei, já aceitei a Jesus. Mas a pergunta é: continua aceitando a cada momento, em cada situação e em cada dia da sua vida? Está recebendo o amor de Deus? Deus o ama e você é especial para Ele. Ele nos criou para termos comunhão com Ele. Esse é o seu maior desejo e a sua vontade perfeita para a nossa vida. Do seu trono, Ele se inclina a você cada novo dia e diz: bom dia, amo você. Minha amiga teve uma visão certa vez enquanto orava. Ela viu o Pai entrando na casa de certas pessoas quando acordavam de manhã. Ele entrava pronto para ter comunhão e falar com cada uma delas. Sentava-se à mesa para falar com elas. As pessoas iam e vinham dentro de casa, ocupadas. Diziam a Deus: mais tarde, Deus, assim que acabar isso, poderemos nos falar. Assim que acabar aquilo, Deus, poderemos ter comunhão. Sempre deixando para mais tarde. O fim do dia chegou e aquela senhora que teve a visão viu o pai saindo dessa casa com os ombros caídos. O dia inteiro ele esperou, mas ninguém naquela casa falou ou teve comunhão com ele. Isso deixou a senhora muito impressionada. Não se ocupe demasiadamente. Se não tem tempo para orar e está a sós com Deus, é porque está demasiadamente ocupado. Tenha tempo para dizer a Deus que o ama. Quando tudo acaba e só resta o choro, não há ninguém além de Deus, só isso. E se você não tem um relacionamento vivo com Deus, será um pouco tarde tentar ativar o relacionamento a esse ponto. Isso não quer dizer que não irá para o céu, mas terá perdido a alegria de viver uma vida vitoriosa aqui na terra. Sugiro que separe um tempo à parte para meditar sobre o amor de Deus e deixar que ele seja um bálsamo para você. Deixe Deus amar você. Pare de tentar operar pela fé por sua própria força. Como um homem ou uma mulher de Deus, você não precisa provar a ninguém ou a si mesmo que tem fé e poder. Desista disso. Basta ser como uma criança. Seja um filho ou uma filha de Deus. Suba no colo de seu pai e deixe que ele ame você. Deus não pode amá-lo verdadeiramente até que permita que ele ame você inteiramente primeiro. E nós conhecemos, entendemos, reconhecemos e estamos conscientes de que, por observação ou por experiência, e cremos, aderimos a e pomos fé em e confiamos no amor em que Deus se deleita por nós. 1 João 4,16 AMP. Você passou algum tempo essa manhã pensando em como Deus ama você? Quando uma pessoa acorda de manhã, geralmente não tem vontade de fazer coisa alguma, mas é necessário utilizar a boca para ativar o homem natural, para que ele fique alerta ao seu espírito. O homem espiritual interior que pode superar e fazer coisas maravilhosas. Portanto, quando acordar de manhã, comece a pensar: Pai, eu te agradeço por me amar de tal maneira. Eu te agradeço por ter enviado Jesus para morrer por mim. Pai, obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em mim. Eu te agradeço porque o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos reside em mim. Senhor, eu te agradeço, pois que aonde quer que vá hoje, eu seja uma bênção. Deus, tu me amas. Aqui dentro da minha pequena casa, o teu amor me abrange. Tu me amas. Sou um filho especial para ti. Sou a menina dos teus olhos. Tu me amas. É necessário ter uma conversa consigo mesmo para perceber e se tornar consciente de que está rodeado e invadido pelo amor de Deus. A Bíblia diz que, como uma tatuagem, Deus o tem gravado na palma da sua mão. Isaías 49,16.
versão Amplified Bible. Posso imaginar o Senhor lá no céu, olhando para a sua mão e dizendo: vejam aqui, não é ela tão linda? Eu a amo tanto. Vejam só os meus filhos gravados na palma de minhas mãos. Ele tem você gravado lá como um constante lembrete de que o ama e agrada ter comunhão com você. Lembre-se de agradecer a Deus e devolva um relacionamento de comunhão com Ele. Algumas vezes é necessário cairmos de joelhos apenas agradecendo a Deus por nos ter salvo. Retire-se e fique a sós com Deus. Diga-lhe quanto ama. Leia em 1 João 4,17, AMP, onde ele diz: Deus é amor, e aquele que habita e permanece no amor, habita e permanece em Deus, e Deus habita e permanece nele. Nessa união e comunhão com ele, o amor é trazido a ponto de se tornar completo e alcançar a perfeição em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Quando temos o conhecimento de Deus que nos ama, isso nos dá confiança nele e nos dá a certeza de sua fidelidade para conosco. Todas as demais bênçãos são alcançadas por recebermos o amor de Deus. Maior fé, vitória sobre o pecado, cura, prosperidade e alegria. Tudo vem até nós se permitirmos que o amor de Deus nos alcance. Creio que é necessário deixarmos que Deus nos ame a ponto de o sentirmos. Não creio que poderemos expressar o nosso amor a Deus antes de deixarmos que Ele expresse o seu amor por nós. Eu posso lhe dizer, você precisa ter comunhão com Deus. Mas como se faz isso? Quando Deus me disse para eu ter comunhão com Ele, sentei-me no sofá e disse: e agora, o que faço? É isso mesmo, eu não sabia como ter comunhão com Deus, porque àquela altura eu ainda não tinha o conhecimento da profundidade do seu amor por mim. Será que é possível expressar o seu amor a alguém, dizendo quão maravilhosa essa pessoa é, o quanto a adora, se no fundo não tem certeza de que essa pessoa ama você? Certamente ficaria com receio de fazer papel de bobo. Você se sente à vontade com aqueles que conhece e sabe que o amam e o aceitam. Posso fazer e dizer certas coisas ao meu marido sem ofendê-lo. Aí ninguém mais poderia fazê-lo. O mesmo acontece com Deus. Tome o primeiro passo, dê a Deus a oportunidade e Ele o ensinará. Você como ter comunhão com Ele. Faça essa pergunta a si mesmo. Será que eu me sinto à vontade com Deus? Deus ama você. 4. Amor, confiança e fé. Pois, se é que estamos em Cristo Jesus, nem a circuncisão ou a incircuncisão contam para coisa alguma, mas sim a fé ativada, estimulada, expressa e operando através do amor. Gálatas 5:6 AMP. Quantos de nós gastamos tanto tempo e energia tentando ter fé? Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Então, esforçamo-nos e combatemo-nos para ter mais fé. Porém, a fé é algo que pertence ao coração, e sendo assim, só é alcançada quando há confiança em Deus. Sem o relacionamento de amor e convívio pessoal com Deus, não é possível ter confiança nele. Não posso ensinar você a ter fé, mas posso ensinar-lhes alguns princípios da fé, de modo que fique esfomeado a ponto de fazer tudo o que for preciso para alcançar a fé por intermédio da revelação de Deus. Pare de se esforçar para obter fé e agradar a Deus. Despenda essa energia e tempo deleitando-se no amor de Deus e amando-o. Passe o dia inteiro pensando no seu amor por você e retribuindo-lhe o seu amor. Pois andamos pela fé, regulamos a nossa vida e a conduzimos pela convicção ou crença respeitando a relação entre o homem, Deus e coisas divinas, com confiança e fervor santo. Assim andamos, não por vista ou aparência. 2 Coríntios 5:7 AMP. Certa vez, enquanto li esse versículo,
Deus começou a falar coisas dinâmicas ao meu coração. Em tudo na minha vida, procuro andar e agir pela fé. Na versão Amplified Bíblia está escrito em 2 Coríntios 5:7, nós regulamos a nossa vida e a conduzimos pela convicção ou crença que temos com respeito ao nosso relacionamento com Deus. Em outras palavras, o que penso a respeito do meu relacionamento com Deus afetará diretamente se andarei pela fé ou não. Compreende isso? A pessoa que crê que é indigna em seu relacionamento com Deus fica impossibilitada de andar pela fé. A pessoa que se acha um verme e pensa que Deus não a ama também está impossibilitada de andar pela fé. Muitos querem andar pela fé, mas falta-lhes no coração a confiança, viver pela fé que proporciona. Em Gálatas 5:6 está escrito que a fé opera pelo amor. Deus colocou esse entendimento no meu coração. Muitos pensam que esse versículo significa que se eles não amarem aos outros, a fé que eles têm não pode operar. Isso não é o que está escrito. O verdadeiro significado é este. Se não compreenderem o amor que eu tenho por eles pessoalmente, a fé que eles têm não poderá operar. A fé opera pelo amor, mas não o amor que eu tenho ou deveria ter pelos outros, e sim a medida de amor que eu permito que Deus derrame sobre mim. Há uma grande diferença nisso. Confiar em Deus, andando pela fé, é apoiar-se nele, confiando nele em tudo. Não é possível fazer isso com alguém se não sabemos se essa pessoa nos ama. Você nunca poderá confiar em Deus se não souber que Ele ama você. Se soubesse o quanto Deus o ama, seria mais fácil receber a cura divina. Seria mais fácil receber provisão financeira também. A razão por que você não pode receber é que não crê completamente que é Deus que lhe dá essa cura. Talvez você diga, eu quero crer nisso, mas como é possível? Você tem o amor de Deus dentro de si. Tudo o que precisa fazer é começar a reconhecê-lo conforme Ele lhe mostrar em cada situação. A Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Seria impossível amar a Deus sem a segurança de que Ele nos amou primeiro. Tudo isso reside em você, no seu coração. Tudo está lá dentro. Deus ama você. Você é maravilhoso, é belo, é precioso, é extraordinário. Deus ama você. Ninguém nesse mundo amará você como Deus o ama. Você precisa de Deus e de mais de ninguém. Contudo, Ele colocará outras pessoas na sua vida. A verdade é que poderia viver a sós com Deus se todos os demais faltassem. Deus sempre será o seu melhor amigo e companheiro. Será seu pai ou sua mãe, se não os tem. Deus ama você inteiramente, por isso pode confiar nele para o que for. Se você crer, então receberá, porque sabe que Ele tudo fará por você. Enquanto não souber que Deus quer que tenha determinada coisa, nunca terá fé suficiente para recebê-la. Quando você permite que Deus o ame, a fé opera. Não opera mediante o seu esforço em amar alguém. Deixe Deus amar você e passe o dia inteiro dizendo a si mesmo, ó Deus, sei que me amas, aleluia. Pai, eu te louvo e engrandeço o teu nome. Smith Wigglesworth foi um grande apóstolo de Deus. Alguém lhe perguntou se ele passava longas horas em oração. Ele respondeu, raramente oro mais que 30 minutos de cada vez, mas também é muito raro eu passar mais de 30 minutos sem orar. Ele disse, certa ocasião, que sentia necessidade de se arrepender se passasse mais de 15 minutos sem ter uma forma de comunicação com Deus. Por vezes, esperamos receber da fonte errada. As coisas não acontecem pelas nossas obras. Deus nos abençoa porque nos ama. Ele nos dá tudo da mesma forma que nos deu a salvação de graça. Você não verá a salvação de um familiar ou amigo porque trabalha para isso. Deixe que o amor de Deus inunde você. Então, quando entrar na presença dessa pessoa, estará pronto para amá-la. A Bíblia nos ensina a amar as pessoas, pois é isso que as atrairá para Jesus. Não são nossas muitas palavras e táticas de esperteza
que as atraem para Jesus, mas não é possível amar as pessoas quando ainda não permitimos que Deus nos ame. Em Efésios 2:8, AMP, está escrito: pois pela graça, livre e grátis, o favor não merecido de Deus, sois salvos. Já reconheceu que nada fez para a sua salvação? Muitos de nós éramos imundos até que Jesus nos salvou. A nossa salvação não foi baseada nas nossas boas obras ou na nossa capacidade de fazer o bem. A salvação foi por um motivo só. Deus amou-nos suficientemente a ponto de entregar o seu único filho para qualquer que crer nele não viesse a perecer, mas pudesse ter a vida eterna. João 3,16. Graça também pode ser definida pela vontade e prontidão de Deus em aplicar sua aptidão e poder para suprir tudo de que você precisa nesta vida. Assim como Deus, pela sua graça, lhe deu fé suficiente para ser salvo, Ele também, por causa do seu amor por você, lhe dá a fé necessária para crer que Ele é o que o cura. Ele lhe dá a fé para crer que Ele é quem provê para você. Se a fé que Ele colocou em você foi bastante para que fosse salvo de todos os seus pecados, a mesma fé está dentro de você para alcançar, por meio dela, tudo de que precisar nesta vida. Se você crer que Deus o ama e realmente começar a compreender o que isso significa, então confiará implicitamente nele. Terá a convicção da verdade contida na sua palavra. Saberá que jamais ele lhe mentiria, porque ele ama você. De acordo com a versão Amplified Bible, fé é apoiar nele todo o nosso ser como pessoa humana, em absoluta confiança em Deus, no seu poder, sabedoria e bondade. Colossenses 1:4. Conforme permita que ele ame você, aprenderá a amá-lo, a confiar nele e terá fé. Deus ama você. 5. Livres do medo. No amor não há temor. O receio e pavor não existem, mas amor inteiramente desenvolvido, completo e perfeito. Põe para fora da porta e expulsa o último rastro de terror, porque o medo tem em si a intenção de castigo e, portanto, aquele que teme ainda não alcançou a inteireza e maturidade do amor. Ainda não cresceu, alcançando a completa perfeição do amor. 1 João 4,18 AMP. Geralmente, quando tudo nos corre bem, prosseguimos nossa vida na fé, certos de que Deus nos ama, confiando nele. De repente, algo desagradável acontece e logo surge a tentação de sentir o contrário. As circunstâncias, as coisas desagradáveis que nos acontecem, constituem o grande ladrão da fé. Geralmente, não é difícil acreditar que Deus nos ama, isto é, até que as circunstâncias se tornem contrárias, querendo nos fazer crer o contrário. Então, o diabo vem com o medo e a condenação para nos separar daquilo que nos tornará livres, o amor de Deus. Vejam só, e isto aqui nos diz ele: ainda pensa que Deus ama você? Se é que ele o ama, por que essas coisas ruins estão acontecendo com você? É certo que fez algo terrível. Deus deve estar zangado com você. Então, você perde a sua confiança em Deus e nessa condição, ele já não pode ajudá-lo, pois a sua confiança não está posta nele. Não é possível ter confiança em Deus e estar cheio de fé se você não sabe que Deus o ama. Se você aceitar o fardo de medo e condenação que o diabo lhe impôs, não saberá quando Deus o ama. 1 João 4,18 diz algo poderoso: o amor perfeito lança para fora o medo. Meditei e meditei sobre essa palavra, tentando descobrir-lhe o significado. Um dia Deus colocou entendimento no meu espírito e compreendi. O amor perfeito lança fora o medo. E Deus é esse amor perfeito. Quando descobrir quão perfeito é esse amor para com você, não há nada em toda a criação de que terá medo. É impossível ter medo quando se tem uma revelação pessoal do amor de Deus. É impossível ter medo de fracassar quando você sabe que Deus o ama. Não é possível falhar quando você depende de Deus.
Você poderá fracassar somente quando depender da sua própria força. Se tem certeza de que Deus o ama, não terá medo de fracassar. Se está certo do amor de Deus por você, não terá medo da rejeição. O amor de Deus é de tal grandeza que tudo o encobre. Acha que o mesmo Deus que o salvou e o libertou também vai condená-lo? Satanás é o que condena. Deus o convence do pecado e lhe mostra também como pode você se livrar desse mal. O diabo o condena e lhe mostra que não há saída. Na versão Amplified Bible está escrito em 1 João 4,18: no amor não há temor, receio e pavor não existem, mas o amor inteiramente desenvolvido, completo e perfeito, põe para fora e expulsa o último rastro de terror, porque o medo tem em si a intenção do castigo e, portanto, aquele que teme ainda não alcançou a inteireza e maturidade do amor, ainda não cresceu, alcançando a completa perfeição do amor. Muitos pensam, ao lerem esta passagem, que se os outros os amarem, então não terão medo deles, ou se conseguirem amar uns aos outros o suficiente, então o medo se afastará deles. Não é esse o significado. O significado é deixar que Deus o ame, e então não terá medo. Se não quer ter medo em sua vida, deve deixar o amor de Deus inundá-lo. Receba o amor de Deus por você agora mesmo pela fé. Faça isso agora mesmo. Pela fé, estenda sua mão e receba de Deus todo o seu amor por você. Logo depois que Deus me deu essa revelação de que o amor lança fora o medo, tive que colocá-la em prática. Tínhamos problemas com o nosso carro. Contávamos que a transmissão do carro fosse falhar por completo. Quando isso acontecesse, sabíamos que nos custaria 400 ou 500 dólares em reparos e nós não tínhamos o dinheiro. Aquela manhã, Deus ministrou-me dizendo: Joyce, passe o dia inteiro me amando e deixando que eu a ame. Não precisa fazer mais nada, não precisa ser uma mulher de grande fé. Tudo o que precisa fazer é me amar e deixar que eu a ame. Deixe que eu a ame o tempo todo. Então, passei o dia edificando-me na Santa Fé, cantando e fazendo melodias novas para Deus. Foi um tempo maravilhoso. De repente, ouvi o meu marido de volta na garagem. Ele acabara de sair para o serviço 45 minutos antes. Ele abriu a porta e disse: não fui capaz de dar a partida no carro. Vamos ter que levar o carro para a oficina. Fechei a porta e comecei a rir. Não foi algo que decidi fazer. O riso saiu de dentro de mim como uma fonte saltando do meu espírito. Deus mostrou-me que, ao ter deixado ele me amar toda a manhã, havia possibilitado que a minha reação fosse rir. Deixar que Deus nos ame abre a porta e permite que a fé se manifeste em nós. Eu apenas ri, e isso foi uma manifestação de fé em mim. Abraão riu o riso da fé. Quando Deus veio ter com ele e lhe disse que ele teria um filho, Abraão deu um passo atrás e riu, dizendo: Glória, eu creio nisso. Sara riu o riso da dúvida e da descrença, e Deus corrigiu-a, mas não repreendeu Abraão. Deus não repreendeu Abraão por rir, porque houve o riso da fé. Quando o diabo vem atacá-lo, porque você conhece o seu Deus tão bem, aquilo que o diabo faz é tão insignificante que não o assusta, mas provoca o riso da fé em você. Isso acontece porque você sabe que Deus o ama e tem a solução pronta. Então, enquanto ria sobre o problema do carro, Deus falou algo poderoso no meu coração, numa voz baixa e suave. Ele me disse 3 vezes: se operar desta forma comigo, sempre, Joyce, nunca a deixarei desapontada. É como se algo tivesse atravessado a atmosfera da minha casa. Nunca a deixarei desapontada, nunca a desapontarei. Se você se apoiar em Deus e deixar que Ele o ame e amá-lo, poderá esquecer todo aquele exercício e trabalho de tentar operar pela fé. Ame a Deus e deixe que Ele o ame e verá o que Ele fará por você. O amor de Deus o elevará acima do medo e o lançará fora do seu coração. Deus ama você. 6. O amor alcança.
Este mandamento, encargo, ordem, injunção, nós temos recebido. Dele, aquele que ama a Deus deverá amar seu irmão, crente, também. 1 João 4:21. Você é filho e favorecido de Deus. Ele te disse isso em Deuteronômio 7:6. Se começar a agir desta maneira, isso transformará o mundo. Ao sair de casa, quer para o trabalho, quer para a escola, quer para o mercado ou para outro lugar, terá um sorriso no seu rosto, um cântico em seu coração, e a confissão dos seus lábios será: tudo o que eu tocar será abençoado. Aleluia! Aonde eu for, outros serão abençoados só pela minha presença. Glória! Deus me favoreceu. O seu favor e a sua graça estão comigo. Quando percebemos quão favorecidos somos por Deus e começarmos a agir como quem é amado agiria, então poderemos ganhar o mundo para Jesus. O amor espalha-se como fogo. Não lhe traz proveito algum dizer que é cristão e ao mesmo tempo ser mal-humorado, rosnando ou implicando com todos à sua volta. Você diz: sou cristão, mas quando um carro o ultrapassa e ganha vez na sua frente, então você diz: vamos lá, saia do meu caminho. Não sabe que já deveria estar na igreja? Desse jeito vai causar que eu chegue tarde à reunião? Esse é o tipo de comportamento que todos nós temos às vezes. Está pronto a lançar mão da vitória? Estenda sua mão em espírito agora e pegue a vitória e diga: diabo, já chega de me arrastar pelo caminho da mentira e do medo. Eu sou favorecido de Deus e terei a vitória em nome de Jesus, porque Deus me ama. E não há nada que você, diabo, possa fazer para alterar esse fato. O amor de Deus em você liberta-o do medo, e você não terá receio de estender sua mão tocando outros com amor. Deus quer que creia que maiores obras Ele fará por intermédio de você, porque Jesus foi para o Pai. Você crê que Deus pode usá-lo? Deus lhe dará aquilo que crê que Ele fará por você. Você não pode ter medo de tomar o passo de fé. Será impossível descrever-lhes quantas vezes tenho me sentido à beira de um penhasco da fé, na beirinha do grande precipício que me põe medo, mas Deus me diz: vamos lá, Joyce, vamos em frente. Eu farei grandes coisas por intermédio de você, vamos lá. E eu apenas dei o passo que me precipita no meio de algo muito maior que eu, mas até hoje Deus nunca me abandonou ou me deixou confusa. Ao tomar esses passos de fé, sabem por que não preciso ter medo de vir a fracassar? Porque sei que Deus me ama. Ele me ama e sabe que eu amo. Pela sua graça, entreguei-lhe tudo e toda a minha vida está diante dele. Se já fez isso também e ama a Deus e Ele ama você, então nada em toda a criação jamais pode ser um problema que não possa ser ultrapassado. Quem jamais poderá nos separar do amor de Cristo? O sofrimento, a aflição ou a tribulação? A calamidade ou a angústia? A perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores e ganhamos uma vitória que supera e ultrapassa tudo, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou persuadido e convencido, para além de qualquer dúvida, tenho a certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem a ameaça de coisas eminentes, nem aquilo que ainda é de vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez você não faça a mínima ideia do quanto Deus quer vê-lo livre. Quando você está insatisfeito, isso magoa a Deus. Às vezes, logo de manhã, você acorda de mau humor e fica desse jeito o dia todo. Sabe a que tipo de dia me refiro? É aquele em que você chuta o gato, grita com as crianças o dia todo, detesta o vizinho, anda rabugento e resmungando de cara feia o dia todo dizendo: só trabalho, 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 e ninguém me tem em estima e aprecia o que faço.
Sei que isso acontece porque já me aconteceu. Quando as crianças chegam em casa da escola, você pensa, por que não fica na escola 14 horas ao invés de 7? Sabia que sentimentos assim magoam a Deus? O meu propósito aqui não é para que sinta condenação, apenas quero levá-lo a se conscientizar do amor de Deus por você. Se pode crer que Deus o ama, então haverá de reagir ao seu amor e daí o seu amor o encherá até transbordar sobre toda a sua volta. Será livre e terá liberdade para ser amável, deixando o fruto do Espírito fluir em sua vida, manifestando a gentileza, generosidade e a bondade. Se lançar mão desse fato e alcançar o entendimento do amor de Deus por você, a sua cura depressa virá. A prosperidade virá à sua mão e tudo de que precisar terá. Por quê? Porque estará descansado. A razão pela qual Deus não nos pode dar muitas das coisas que queremos é porque estamos demasiadamente ocupados em buscá-las. Ele não encontra tempo suficiente para derramar sobre nós aquilo de que precisamos. Deus quer que você descanse nele e o ame. Ele quer que o ame e deixe que ele ame você, recebendo dele aquilo de que precisar. O diabo não pode parar o fluir daquele que ama, porque aquele que ama dá. Não é possível amar e não dar. A última parte do versículo em Deuteronômio 7,6 AMP diz: Deus vos escolheu para serem um povo próprio. Deus o chamou. Talvez a maior parte do seu trabalho agora seja em casa com a sua família, mas Deus o chamou. Se realmente quer que Deus use você, Ele o usará. É necessário, porém, ter esse alicerce no seu entendimento antes de mais nada. Você tem que conhecer o amor de Deus por você pessoalmente. Não gaste toda a sua energia espiritual em você mesmo, em obter aquilo de que precisa. De forma simples, diga a Deus o que quer e depois se apresse desenvolvendo a sua fé e ministrando aos que estejam necessitados. Jesus orava e buscava a face do Pai, edificando-se a si mesmo, e então ele podia ministrar a todos que vinham a ele, a todos que assistiam ao seu seminário sobre a fé. Então ele pregava-lhes a palavra e impunha sobre eles as mãos e eles recebiam o milagre esperado. Jesus não se ausentava para um cantinho para ali se concentrar em Deus a fim de receber o que buscava. É necessário pedir a Deus aquilo que precisamos, mas isso deve ser feito de forma factual e deixado ao seu cuidado. O maior desejo da sua vida, porém, deve ser alcançar e até mesmo dar aos outros aquilo de que precisam para ter a vida transformada. Definindo corretamente, a verdadeira prosperidade é usar a habilitação de Deus para suprir toda necessidade que se apresenta a nós. O amor de Deus o habilitará a pôr a necessidade de outros primeiro. Você acha que é possível Deus habilitá-lo a amar aqueles que não são muito amáveis, os resmungões e os ingratos? Não nos custa amar aqueles que nos amam. Não há ciência nisso. O maior de todos os pecadores é capaz de fazer isso, mas para amar os que não são amáveis é necessário ter perseverança no amor, continuando a amá-los até que o amor de Deus os transforme. Talvez demore 1 ano, talvez demore 5, talvez demore 25 anos, mas valerá a pena. Quantos anos Jesus esperou por você? Deus ama você e ama a todos à sua volta, salvos ou pecadores. Ele ama a todos e quer usar você como um canal do seu amor. Não tenha receio em dar o passo de fé. O amor de Deus está libertando você do medo e da condenação, e é Ele que o habilita a amar. Tome a decisão de espalhar o seu amor à sua volta. Comece com simpatia pelas pessoas. Torne-se um simpático e seja uma bênção para os outros no corpo de Cristo. Convide pessoas para jantar em sua casa. Dê um aperto de mão e sorria quando saudar alguém. Deus quer usá-lo de forma singular. O que Ele tem para você é único e nenhuma outra criatura poderá fazer o que Ele reservou para você. Há pessoas às quais só você pode ministrar. Ninguém mais será capaz de alcançar essa pessoa como você.
Peça a Deus que Ele mostre como deve alcançar as pessoas com o amor dele e Ele o ensinará. Deus ama você. 7. O amor de Deus transformará você. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, o sacrifício de expiação por nossos pecados. 1 João 4,10. Deus nos ama, mas creio que muitos de nós não compreendemos o amor com o qual Deus nos ama. Deus tem me mostrado por meio de estudo que tenho feito sobre esse assunto, que se realmente entendêssemos no nosso espírito quanto Ele nos ama, suplantaríamos muitas situações e teríamos outra forma de encarar tudo na vida. Medite no amor de Deus por você, é isso que vai mudá-lo. Se não gosta de algo em você, sabendo que você sabe que Deus o ama, fará toda a diferença e mudança em você. O que sente quando sabe que alguém ama você? Isso faz sentir-se bem, não é verdade? Acha que é feio? Deus me disse que algumas das pessoas que iam ler este livro odeiam a si mesmas, odeiam o que fazem e ainda não aceitaram o fato de ser nova criatura em Cristo, continuando a luta com a velha natureza. Enquanto sentir culpa constantemente, inferioridade, rejeitar a si mesmo e permitir pensamentos desse gênero em seu coração, você nunca se sentirá favorecido por Deus e valorizado na vida. A Bíblia diz: porque como são os pensamentos de seu coração, assim também é o homem. Provérbios 23:7 AMP. Isso acontece porque você ainda não tomou posse do simples fato de que Deus ama você. Diariamente, Deus quer que você esteja a sós com Ele. É isso que o renovará e o transformará. Se você não põe Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus fica impossibilitado de fazer por você tudo o que Ele quer fazer. É o tempo que você passa a sós com Deus, apenas amando e deixando que Ele o ame, é que vai fazer com que você cresça e seja forte no seu homem espiritual. As pessoas, na sua maioria, são preguiçosas e preferem não fazer isso. Preferem que outros façam o que eles devem fazer. Não invente desculpas. Qualquer pessoa que esteja lendo esse livro e não esteja passando tempo em comunhão com Deus, possivelmente sente a convicção neste momento e atrás desse pensamento o diabo já lhe está dizendo: mas você tem tanto para fazer. Eu sei o que acontece. O diabo lhe dá todas as desculpas de que precisar. Clame a Deus e tome uma atitude de seriedade para com Deus. A sua palavra e a comunhão com Ele transformarão você. Deus é quem o habilita. Paulo diz em Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, não há nada em toda a criação que você não possa fazer mediante o poder de Jesus Cristo. Assim que o problema se apresenta, você deve se levantar em poder e vitória, ultrapassando. Se você se levanta, recebendo o amor de Deus por você na situação em que está e nega ao diabo o espaço para mentir e enganar você, então começará a ter uma vida vitoriosa. Talvez você se sinta miserável neste momento, mas pode começar a agir de forma diferente se no seu interior acreditar que pode ser uma nova criatura em Cristo. Você nunca mudará até que se levante e comece a pensar e dizer: louvado seja Deus, porque Ele me favorece. Sou santo, sou escolhido. Ele me purificou pelo sangue do Cordeiro. Vou agir dessa forma. Não me importo, diabo, quantas vezes ainda venha a cair. Deus é maior do que a minha queda e fracasso, e Ele me sustentará e levantará. Ele limpa a sujeira que eu faço. Qual problema o deixará derrotado se você souber que sabe que Deus o ama? Não existe um sequer. Será vitorioso em todos os problemas. Quer ser mais que vencedor? Responda a esta pergunta então. Deseja ter algo para vencer? Só dessa forma crescerá. Se nunca tivesse problemas e nunca tivesse algo a vencer, como cresceria na fé e em que seria mais que vencedor? Utilize os problemas
que aparecem em seu caminho como oportunidades para crescer. Descubra aquilo que Deus fará por você, porque Ele o ama. Se você se apoiar em Deus e deixar que Ele o ame e amá-lo, poderá esquecer todo aquele exercício de querer operar pela fé. Entrará antes no seu repouso, descansando nele. Ao deixar que Deus o ame e você o ame também, sentirá que é como aquela pessoa que está embriagada no espírito. Nessa altura, as circunstâncias da sua vida não o amedrontarão, porque estará operando pelo amor de Deus. Quando recebi o batismo no Espírito Santo, as primeiras 3 semanas era como se estivesse embriagada. Continuamente as pessoas me diziam: Joyce, o que está acontecendo com você? Não foi necessário eu convencer a ninguém de que algo havia sido transformado em mim. A mudança em mim era evidente a todos. Quando você opera no amor de Deus, o sorriso está estampado na sua face. A beleza preenche-lhe o rosto. Você terá força e energia, poderá ministrar aos outros, porque tal como uma bateria, estará bem carregado do Espírito Santo em todo o tempo, pronto a ministrar em cada necessidade e situação que se apresente. Diga a si mesmo: Deus me ama, aleluia, Deus me ama. Sou um filho amado e favorecido, Deus me ama. Então agora tome um grande passo de fé e comece a crer nisso continuamente. É real. Deus ama você. Experimentando uma nova vida. Se você nunca convidou Jesus para ser seu Senhor e Salvador, convide-o a fazê-lo agora. Você pode fazer a oração a seguir e, se for realmente sincero, com certeza vai experimentar uma nova vida em Cristo. Deus Pai, acredito que Jesus Cristo é teu Filho, o Salvador do mundo. Acredito que Ele morreu na cruz por mim e levou todos os meus pecados. Ele triunfou sobre a morte e foi para os céus. Acredito que Jesus ressurgiu da morte e está agora sentado à direita do Pai. Preciso de ti, Jesus. Perdoa os meus pecados, me salva e faz morada em mim. Quero nascer novamente. Agora creia que Jesus está morando em seu coração. Você está perdoado, justificado e vai para os céus. Encontre uma boa igreja que ensine a palavra de Deus e comece a crescer em Cristo. Nada em sua vida vai mudar sem o conhecimento da palavra de Deus. João 8, 31, 32, a AMP diz: Se permanecerdes na minha palavra, então realmente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Quero exortá-lo a se firmar na palavra de Deus, plantando-a no fundo do seu coração. Pois, de acordo com 2 Coríntios 3,18, à medida que você olhar para a palavra como seu espelho, irá ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Com amor, Joyce. Obrigada por estarem comigo na leitura desse maravilhoso livro. Fiquem com Deus.